Nos ajuda, Pai Santo, abençoa a Tua palavra que será ministrada, abençoa o pastor dessa igreja, Senhor Deus, abençoa o pastor Hélito e o pastor Gesso, o nosso pastor que tem nos ajudado, Pai querido, nos alimentado pela Tua palavra, que o Senhor os recompense, que o Senhor os abençoe, deles a porção dobrada do Teu Espírito, Pai Santo, porque é grande a responsabilidade dos Teus servos. Abençoa o irmão Bruno, Senhor Deus, nesse trabalho incansável que ele tem, Senhor Deus, servo do Senhor fiel, a sua esposa Bruna, seu filho, nessa batalha, Senhor Deus, que é, Senhor Deus, treinar o Teu povo a adoração ao Teu nome. Que o Senhor os abençoe também. E tudo que for colocado aqui, Senhor Deus, todos os pedidos, todos os anseios, e aquilo que não for falado em voz alta, também que o Senhor responda. Olhe para o coração de cada um de nós, Pai querido, e responda conforme a necessidade que temos de Ti. Nós oramos agradecendo e confiando no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Obrigado, irmã Luísa. Vamos cantar? Vamos louvar o Senhor? A música que nós escolhemos para esse momento se chama Quão Grande é o Meu Deus. Nosso Deus é grandioso, é imensurável, e Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa vida. Senhor, então vamos entregar nossa vida ao Senhor em louvor, em cantar e erguer nossas vozes e nossos corações diante daquele que é grande.
Grande é nosso Deus. Pode sentar, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande rever os irmãos, estar aqui mais uma vez na presença do Senhor, declarar que esse Deus é tão grande que com o seu braço forte tem dia após dia sustentado as nossas vidas, tanto a nós que estamos aqui no templo, aqueles irmãos que estão na internet. Você pode ter certeza que se você chegou até aqui, foi porque esse Deus tão grande tem te abençoado, tem te fortalecido, provido as necessidades, para que você vença dia após dia. E cada dia Ele está mais próximo, cada dia está mais perto o nosso encontro com Cristo. Não há o que temer, mas apenas nos alegrar quando tudo acabará, as tristezas, as dores, seremos felizes para sempre. Amém? Temos que colocar isso no nosso coração. A nossa luta, a vida é boa, devemos usufruir o máximo que ela nos oferece, mas existe uma vida bem melhor do que essa proposta aqui na terra. E é isso que nos faz reunir aqui todas as quarta-feiras, todos os domingos, e dia após dia, orando, buscando na palavra, e a gente vai vivendo pela graça. E é pela graça que eu gostaria de conversar com os irmãos nesta noite, a graça que nos faz caminhar com Cristo. E eu gostaria de orar mais uma vez, contar com a intercessão dos irmãos, para que Deus venha abençoar o nosso estudo desta noite. Pai amado, mais uma vez nós queremos nos aproximar de Ti, através da Sua palavra. Pai bendito, rogamos para que o Espírito do Senhor, mais uma vez, nos conduza nesse estudo, fortalecendo a nossa fé, aumentando a nossa fé nas Tuas promessas. Ó Pai, nós às vezes nos colocamos em condição de acuados, desanimados, mas não pode ser assim na vida do crente, porque o Senhor tem coisas maravilhosas prometidas para nós, e são nessas coisas que nós devemos depositar a nossa fé, a nossa esperança, confiar que muito além dos nossos problemas, há a esperança de um dia conviver contigo eternamente, num lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Ajuda-nos a vencer as batalhas dessa vida, para que possamos, ó Pai, nos apegar à coroa da vida que está preparada para nós. Obrigado, ó Pai, por tudo. Encha os nossos corações da Tua verdade e tira de nós toda mentira que o mundo tem colocado,
para a glória e honra do Senhor em nossas vidas e através de nossas vidas. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando sobre salvação e eu me recordo bem, o pastor Gerson, em uma das suas pregações, ele falou sobre a graça comum, comparou a graça comum com a graça soberana. Existem alguns termos em relação ao mesmo tema, e eu gostaria de falar sobre a graça comum. A graça comum, ela é mais direcionada, uma abordagem para todos, mas ela é mais direcionada à visão que nós devemos ter a respeito dos incrédulos. Vamos falar sobre os crentes, mas vamos falar sobre os incrédulos, que usufruem da graça comum, para que nós entendamos um pouco melhor, um pouco mais sobre a bondade de Deus em relação à sua graça. O mundo, ele prega que o homem veio através de um processo de evolução, porque ele quer desconstruir na vida do crente aquilo que temos de base, que é a criação do ser humano. Uma vez o mundo desconstruindo isso na mente do crente, o crente em si não vai entender a razão da sua existência, porque nós deixaremos de entender de onde nós viemos. E nós viemos das mãos de Deus. Fazendo isso, desconstruindo o fato de que você foi criado por Deus, você perde rumo, você perde o sentido da sua vida. Você vai passar o resto da sua vida definindo quem você é, e você não vai chegar a lugar nenhum, porque é uma mentira. E mentira não tem fundamento na Bíblia. A mentira é uma criação do diabo. Então, foi assim que aconteceu com Adão e Eva. Quando Adão e Eva acreditaram na mentira, eles deixaram de ser merecedores de toda a proposta que Deus tinha para eles, consequentemente para toda a humanidade. É assim que acontece hoje. Quando nós rejeitamos a proposta de Deus para a nossa vida, nós deixamos de ser merecedores de tudo que Deus tem de bênção a nos ofertar, a nos oferecer. A única recompensa que o incrédulo tem é o castigo eterno, porque ele é incrédulo, ele não crê na verdade vinda da parte de Deus. Separação eterna de Deus. Então, ainda nesse processo de entendimento que vem a ser a graça comum, então quando o homem ele peca como herdeiros do pecado original, ele também se torna sujeito ao castigo de Deus, ele também se torna merecedor desse castigo, dessa separação eterna, ele também se torna sujeito à ira de Deus. Isso seria o galardão, a recompensa que o ser humano teria. Ou seja, nós viveríamos eternamente sob o castigo de Deus. Se a história acabasse aqui, se for possível, é Romanos 3:23, os irmãos conhecem bem, que fala da recompensa do salário. O que seria 6, né? Pode pegar o 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Essa seria a nossa relação com Deus. Castigo, morte, o salário, a recompensa, separação eterna de Deus, né?
Então, o homem perderia todo o bem que Deus tem proposto para ele, teria proposto para ele. Ele viveria eternamente um inferno na sua vida. Não só um inferno aqui, mas como a Bíblia fala, eternamente ele viveria longe de Deus, no inferno. Na verdade, quando nós paramos para pensar, eu gostaria que o Davi me ajudasse, foi isso que aconteceu exatamente com os anjos maus, os anjos que se rebelaram contra Deus. Exatamente isso. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, fala exatamente o que aconteceu com os anjos, mas não aconteceu conosco, mas era para acontecer da mesma forma. Vamos ver lá. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Este é o retrato que aconteceu com os anjos maus. Olha que calamidade aconteceu nessa comunidade de anjos. Eles foram trancados no inferno, vivendo presos eternamente em correntes de escuridão e já julgados pelo Deus. Então essa seria a nossa história também. Iríamos eternamente para o inferno, sem nenhuma chance, já julgados, já condenados. Bom, com esse ponto de vista, nós entendemos um pouco melhor o que significa a graça comum. Deus, ele, ao invés de fazer com o ser humano como já fez com os anjos maus, Deus vem com a graça comum, que temos ali uma definição. É o meio pelo qual Deus confere bênçãos incontáveis que não fazem parte da salvação. Então nós temos a salvação eterna, que conhecemos bem, mas também a graça comum são bênçãos incontáveis. Essa é a melhor definição da graça comum. Quando fala esse termo comum, essa expressão, ela indica que é algo comum a todas as pessoas, sem distinção. Esta expressão, ela não se restringe a nenhum grupo, ela não se limita a nenhum grupo de pessoas, mas todas as pessoas. Por isso que chama a graça comum. Então, vamos caminhar mais um pouquinho. Para a gente entender um pouco mais o que é a graça comum, nós temos que entender também o que é a graça salvadora. Uma passada sobre essa expressão também, graça salvadora. A graça comum e a graça salvadora não significa que estamos dizendo que há dois tipos diferentes de graça divina. Não há dois tipos diferentes de graça divina, mas somente que a graça de Deus se manifesta no mundo através de duas formas diferentes. Para um grupo de pessoas, há a graça salvadora. Para toda a humanidade, há a graça comum. Tá tudo bem? Dá para entender? Ok. Então, a graça comum, ela não traz salvação para as pessoas que a recebem. Ela é dada tanto àquelas pessoas que creem, quanto às pessoas incrédulas, aos descrentes. Ambos têm direito, melhor dizendo, ambos usufruem desta graça. Contudo,
os incrédulos, eles já receberam a pena de morte. Uma pessoa que não crê em Jesus Cristo, ela já está condenada eternamente, porque o pecado faz com que essas pessoas vivam continuamente neste estado, e por muitos anos elas não querem sair dessa condição de pecado, e vivem neste ambiente pecaminoso, já condenada, mas ao longo da sua vida, elas usufruem da graça comum de Deus. Elas estão condenadas, mas pelo amor de Deus, elas não são destinadas ainda ao inferno. Diferente da graça salvadora. A graça salvadora, ela é uma obra expiatória de Cristo, porque a morte de Cristo não concedeu grau nenhum de perdão para os incrédulos. Olha o que está escrito ali. A morte de Cristo não concedeu perdão em grau nenhum para os incrédulos. Somente para os crentes é que a graça salvadora ela é aplicada. A graça salvadora recebeu o perdão remidor, o perdão sacrificial de Cristo. Quem está sujeito à graça comum não recebeu esse perdão de Cristo, através da morte expiatória de Cristo. Então, não leva em consideração as bênçãos da graça comum dispensadas aos incrédulos. Os incrédulos não usufruem da graça salvadora. Estão me acompanhando, irmãos? Então vamos avançar um pouquinho, né? Agora nós vamos entender um pouquinho sobre os exemplos de graça comum. Vamos fazer uma breve análise na esfera física. O que é a graça comum na esfera física, ou seja, da nossa realidade física como matéria? Vamos ler lá em Mateus capítulo 5. Capítulo 5, versículo 44 e 45. Diz assim: Eu, porém, o Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Através desse versículo, nós podemos ver claramente que o sol nasce para os maus e para os bons, e que a chuva, ela cai sobre as pessoas justas e injustas. Ou seja, mesmo a pessoa sendo incrédula, mesmo essa pessoa já tendo sido decretado a pena de morte eterna, essa pessoa também, enquanto estiver existindo aqui na terra, ela vai usufruir tanto do sol, das benesses, dos benefícios do sol, quanto dos benefícios da chuva. A gente, como cristãos, nós não andamos com um solzinho em cima da nossa cabeça, né? Nem a chuvinha cai em cima da nossa horta. Isso é uma graça comum. Deus faz com que todos venham a se beneficiar com isso. Então, cada respiração que a humanidade, cada ato de respirar que a humanidade em geral
faz ou executa, isso vem como resposta da graça comum de Deus. Contudo, como nós lemos lá, diz assim, porque o salário do pecado é o quê? Mas nós temos a morte. O incrédulo tem a morte. Aqui ele tem a vida. Deus, mesmo sabendo que ele é incrédulo, não crê nele, e, ao invés dele ser recompensado com a morte, ele é recompensado com o sol e com a chuva que irriga a terra, gera fruto, e através desse fruto ele é alimentado. Então a graça comum de Deus atinge todos, a todos. E esse texto ele fala que Deus, na sua infinita misericórdia, ele mesmo sabendo que essas pessoas são inimigas dele, por não crerem nele, Deus responde com bênçãos na vida dessas pessoas. E bênçãos em grande abundância. Uma coisa é você pegar a mangueira no jardim e jogar água lá na sua hortinha, né? Que é uma área limitada, delimitada. Outra coisa é um torrencial de água caindo do céu, irrigando toda uma lavoura, todo um território, todo um estado que vai produzir alimento para alimentar toda a humanidade. Isso é o poder de Deus, né? Então, avançando um pouquinho, a graça na esfera física, Deus derrama a sua graça comum. Ele abençoa a todos. Um outro ponto também, que nós podemos ver a graça comum, é na esfera intelectual. Como que Deus atua na sua graça comum na esfera intelectual? Não é porque Satanás é muito mentiroso, vou usar essa expressão, não é porque Satanás é o pai da mentira. Vamos abrir João 8:44. E que, obrigado. Diz lá, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Satanás, ele é mentiroso. Tudo que ele faz é mentira. Não há uma gota de verdade naquilo que ele faz. A sua natureza é mentirosa. E quando se usa a expressão pai da mentira, ou seja, ele é o gerador da mentira. Ele gera mentira. E nós vemos, através da nossa caminhada aqui na terra, quanta mentira nós escutamos fora da palavra de Deus. Mentiras que são entendidas lá fora como verdades, e nós sabemos que não são verdades. Então, mesmo Satanás, comprometido com essa sua natureza mentirosa, nessa natureza de maldade, nessa natureza de falsidade, não significa que todas as pessoas incrédulas no mundo são totalmente entregues a esse perfil de intensidade de mentira, a esse perfil de intensidade de falsidade, de intensidade de maldade. Se o ser humano fosse como Satanás é, como os demônios são, não haveria
momentos de paz na terra, não haveria conforto na nossa sobrevivência. A graça comum é que inibe o ser humano não ser como Satanás é. Há pessoas, mesmo sendo incrédulas, que não são tão maldosas assim. Não são maldosas. Há pessoas, mesmo sendo incrédulas, que não são falsas. Não são maliciosas. Então a graça comum de Deus, Ele coloca esse equilíbrio, esse freio, ok? Estão me acompanhando? Isso é a graça comum de Deus. Então, todas as pessoas que existem no mundo, por mais que elas estejam subjugadas ao príncipe das trevas, ainda em algumas pessoas, mesmo sendo incrédulas, há verdade. Você vê pessoas, muitas vezes até, tenhamos que admitir, são às vezes mais honestas que muitos crentes. Às vezes elas falam mais coisas convenientes aos nossos ouvidos do que às vezes crentes que não têm uma vida que corresponda à sua vida como cristão. Então nós não podemos dizer que essas pessoas não tenham este tipo de proteção pela graça de Deus, para que não sejam totalmente como o inimigo quer. Há pessoas, pelo contrário, que são inteligentes, pessoas capazes, pessoas que contribuem para o desenvolvimento da humanidade, para o conforto da humanidade, para abençoar outras vidas através das suas invenções, da sua criatividade. Então, a graça de Deus, ela faz esse equilíbrio para que a humanidade possa caminhar ainda dentro de um certo equilíbrio, dentro da proteção, da graça, dentro dessa segurança que Deus dá, para que a terra não seja dizimada. Vamos ler ali em Romanos 1, 21, o que diz: porque tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Na esfera intelectual, todo ser humano, sendo crente ou não crente, ele tem consciência do que é certo e do que é errado. Ele tem consciência, de certa forma, que existe um ser mais poderoso que ele. Você vai lá no meio dos índios, eles falam que esse ser, como eu já disse que uma vez, é o sol, é a natureza. Eles atribuem aquilo como algo como algo superior a ele. Mas nós sabemos que é o poder de Deus, não é? Todo conhecimento que há na face da terra, seja ele tecnológico ou uma ciência desenvolvida, pelos não cristãos, é fruto da graça comum. Ok, meus irmãos? Tudo bem? Então vamos avançar mais um pouquinho. Na esfera moral, o que significa a graça de Deus, essa graça comum que atinge toda a humanidade em relação à esfera moral? E lá em Salmo capítulo 81, versículo 12, diz assim: assim deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Deus, ele
na sua infinita misericórdia, Ele trabalha na vida do incrédulo, mesmo naquela condição que nós falamos, de rebeldia. Deus, Ele vai dando oportunidades para a pessoa, para aquela pessoa se arrepender do seu mau caminho e fazer com que essa pessoa siga o caminho de Deus em Jesus Cristo. Chega um ponto, na infinita sabedoria de Deus, no seu insondável juízo, Ele entrega àquela pessoa aquilo que ela se propôs a ser, ao pecado que ela se propôs a abraçar como parte da sua vida. Então Deus, Ele permite que aquela pessoa fique cega espiritualmente de tal forma que ela vai se esquecer totalmente, se possível, conforme a vontade de Deus, que existe um Deus. Ela vai ter uma visão totalmente terrenal de vida, e ela vai existir como se Deus não existisse. E Deus permite que isso aconteça. Deus permite com que esta pessoa viva em função do mal. E isso vai fazer com que ela se autodestrua em função deste propósito. E por causa dessa repetida forma de andar no pecado, nós podemos ver e entender o significado deste texto. Ele diz: assim deixei que andassem na teimosia. E nós às vezes reproduzimos isso no nosso dia a dia, nos relacionando com as pessoas. A pessoa é tão teimosa, mas tão teimosa, o que a gente faz? Deixa ela, tá bom, vai ser do jeito que você quer. Não é isso que a gente faz? Mas você sabe que ela não vai acabar bem da forma que ela pensa que é. Mas não adianta falar, ela não quer ouvir. Parece que Deus, na verdade, Deus, de fato, Ele permite que vivamos, né, essa relação com Ele, e essa relação seja de obediência. Quando nós insistimos muito no estilo de vida ou em algo que queremos fazer, que não é da vontade de Deus, você vê a pessoa com 20, com 30, 40, 50 anos, não sendo feliz na vida, porque melhor dizendo, porque Deus está permitindo que ela viva nessa teimosia. Não quero falar do que acontece lá em Romanos capítulo 2, versículos 14 a 16, que é algo mais, vamos dizer assim, um pecado maior. O que diz lá? Romanos 2, capítulo 2, versículos 14 a 16, falando dos incrédulos. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Olha aqui agora. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas, de acordo com o meu evangelho. Há pessoas que vivem com base na sua consciência, na sua visão de moralidade. E Deus
por causa da teimosia, permite que essas pessoas vivam assim. Mas fala ali no final desse versículo que Jesus, por meio de Cristo Jesus, irá julgar os segredos das pessoas. Por mais que a pessoa seja desobediente, Deus ainda alivia a vida dela, para que ela não sofra as consequências da sua teimosia. Essa é a graça comum em relação à consciência, à vida moral da pessoa. Por mais obstinada que ela esteja no pecado, Deus ainda dá a ela oportunidades para que ela entenda que há a graça de Cristo, há o Evangelho de Cristo, para que ela possa se libertar da sua forma obstinada de viver a vida. Então, por último, meus irmãos, vamos só fechar aqui com na esfera religiosa. O que é a graça comum em relação à religião? A Bíblia, se você pegar os evangelhos, Jesus, ele não exigia que as pessoas acreditassem nele, ou que aceitassem que ele era o Messias, antes de lhe conceder qualquer tipo de benefício, ou cura física, ou qualquer tipo de libertação. A Bíblia não fala que Jesus chegava, quando as pessoas levavam enfermos para ele, ele perguntava: você crê em mim como Messias? Não, ele vinha, o que ele fazia? Já curava a pessoa, correto? Já libertava a pessoa. Então, a pergunta é: será que Deus responde à oração do descrente? Será que Deus responde à oração do incrédulo? Se Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio numa região onde a Bíblia fala que era a região de trevas, e aquelas pessoas mal conheciam a Jesus, nem sabiam que ele era o Messias, e Jesus curava aquelas pessoas, elas levavam ali, mesmo sabendo que aquele homem curava, restaurava, libertava, elas iam ali, mas não sabiam de fato que aquele homem era o Filho de Deus, era o verdadeiro Deus encarnado. Embora Deus não tenha a obrigação de atender pedidos de oração, mesmo de pessoas incrédulas, Deus, na sua infinita graça, Ele atende pedidos de oração, mesmo a pessoa sendo incrédula. Quantas pessoas que nós conhecemos num país idólatra como o nosso, são respondidas em orações que são verdadeiros milagres? Não podemos questionar isso. E existe um texto muito importante que desqualifica qualquer pessoa que acha que tem uma bênção maior, ou um dom maior, ou uma unção maior de Deus, de cura. Porque Deus, Ele atende a oração até mesmo de um incrédulo. Vamos abrir em Mateus, já está ali, 22, 23. O que diz ali? Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Jesus está dizendo que essas pessoas que expulsavam demônios, pessoas que curavam, faziam muitos milagres, eram pessoas que praticavam mal. Chega a ser meio conflitante na nossa forma de enxergar. Contudo, mesmo essas pessoas praticando mal, dentro de um contexto religioso, Deus ainda opera o milagre. A graça comum de Deus poderia
derramar uma maldição sobre a vida de homens e mulheres que usam o Evangelho, a palavra de Deus, para benefício próprio, Deus, na sua graça comum, ainda tem tido misericórdia dessas pessoas. E tem sido bom, porque muitas pessoas assim são prósperas financeiramente, são prósperas naquilo que elas se propõem a fazer, mas não significa que Deus é conivente ou concorda com esse padrão de vida, ou uso da palavra, da sua palavra, para usarem de benefício próprio no contexto religioso. Então, a graça comum de Deus também atua nessa esfera religiosa. Então, como consideração final, eu coloquei um versículo que diz assim, primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. A última parte diz, Salvador de todos, especialmente dos que creem. A palavra Salvador de todos, nesse contexto aqui, um contexto mais geral, significa aquele que resgata do sofrimento, aquele que livra. A graça comum é essa: resgata do sofrimento e livra alguém de algum perigo, de alguma circunstância. Salvador de todos. Em caso de problemas ou sofrimento, Deus geralmente ouve a oração dos incrédulos e graciosamente os livra de alguma dificuldade. Além disso, até mesmo os incrédulos geralmente possuem o senso de gratidão a Deus por uma bênção recebida, por um livramento de perigo, talvez uma cura, talvez uma bênção na sua família, no lar, nas amizades, no país. É comum nós ouvirmos pessoas dizendo assim, abaixo de Deus, esse fulano me ajudou, me abençoou. Até mesmo os incrédulos conseguem perceber, ter essa sensibilidade, que usufruíram, que nós chamamos de graça comum, porque eles sabem que algo maravilhoso aconteceu na vida deles. Eles não entendem que precisam da graça salvadora, mas eles, de certa forma, Deus permite revelar a eles que a graça comum os beneficiou de alguma forma. Amém? Então, que Deus abençoe sua palavra, abençoe a nossa vida, reconhecendo como é importante nós podermos usufruir dessa prerrogativa de sermos abençoados com a graça salvadora e que a humanidade ainda não foi destituída, porque Deus tem ainda sido gracioso para com todos. Pai bendito, muito obrigado porque o Senhor separou um povo dentro de um universo para usufruir da graça salvadora. Pai bendito, refletindo sobre a Tua palavra, nós entendemos o porquê o Senhor ainda não desistiu da humanidade. Verdadeiramente o Senhor é um Deus bondoso, um Deus longânimo, paciente, que não deseja que ninguém se perca, mas que todos conheçam a vida eterna em Cristo Jesus. Ó Pai, que o Senhor faça com que cada um que está aqui
Cada um que acompanhou este estudo, entenda que não desista da pessoa que ama, não desista do seu inimigo, porque a graça comum é possível de alcançar a todos. Neste tempo em que nós estamos na campanha de missões nacionais, vidas que aos olhos humanos não têm mais esperança, pela graça comum, o Senhor pode fazer com que elas possam ser alcançadas e vidas sejam transformadas para a glória do Senhor. Nós só pedimos para que o Senhor nos dê discernimento, a estratégia certa, para que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, para a glória de Deus. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, você pode ficar em pé, por favor? Vamos cantar mais um hino, que se chama A Fé Contemplada. Conceder a qualquer que pensa crendo que há de obter a resposta sem a fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus prometerá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. És tão prometido a quem não duvida, dele justo quanto a ele suplica. Ele prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus prometerá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Eu já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa e nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus prometerá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Se criamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus prometerá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém, irmãos? Podem sentar. Meus irmãos, eu vou aqui mencionar o nome de alguns motivos, de algumas razões para que estejamos orando. Depois eu vou escolher alguns irmãos para interceder por nós. Eu sempre cito mais detidamente os enfermos, e os irmãos tomarem ciência também daqueles nomes que chegam até mim, a nós.
Os enfermos temos o Carlos Augusto, que ele sofreu AVC, já está bem, mas vai fazer uma cirurgia semana que vem. Os irmãos que lembrarem, orar pela vida dele. A irmã Zeca ontem pediu oração pela irmã Luísa, infecção nos rins. Eu não sei se é parente dela, não é Luísa Marques não, né? Não, acho que não, no PGM não. Elis, ela tem um inchaço no rosto, graças a Deus ela teve o exame hoje, resultado não é nenhum problema de sangue, é realmente dermatológico, né? Já é uma grande notícia. A Fabiana, irmã nossa, está com problema na coluna, tem sentido muitas dores, nervo pinçando na região dorsal. E muitos outros irmãos, né, que pedem orações a respeito da sua saúde. Então, vou pedir para a irmã Nieda orar, aquilo que Deus colocar no coração da irmã, pelos enfermos. Vou pedir oração pelos idosos, irmã Luísa, ok, irmã Luísa? Ore pelos idosos e pelos enlutados, ok? Vou pedir para o irmão Nilson orar pelo país e pelos ministérios da igreja. Vou pedir ao pastor que ore pela campanha do terreno, ok, o pastor Gerson. Ok, meus irmãos? Alguém tem algum pedido especial de oração? Hã? Nosso tio, ele teve AVC. Foi o quê? Foi o coração. Foi ontem à noite. Hã? Está internado. Um tio nosso lá de Brasília, ele teve problema no coração. Então ele está internado. Chama Romero, os irmãos que se lembrarem dele. É difícil, porque a pessoa está internada e fuma, e pedir para que Deus tire esse desejo de fumar, mesmo sendo internado, ainda quer fumar. Então, que Deus possa ter misericórdia, né? Então, meus irmãos, vamos orar, então. Aniversário. Como se chama, tia? Ellen. O irmão Hélio está pedindo, está agradecendo pela tia dele. Não disse o que exatamente. Ok. Amém. Amém. O irmão Eduardo está agradecendo a Deus por mais um ano de vida. Deus abençoe grandemente sua vida. Ontem fez sucesso. Foi ontem, dia 14, ontem. Então, Deus abençoe sua vida, irmão muito querido. Irmã Nutra também, tratamento da irmã Nutra. Amém. Eu entendi pouco, mas irmãos, ouviram bem o que ela disse? Ok. Ok, irmão Cláudio, do um rim, então está com problema naquele rim. Ok, então esses irmãos que eu pedi. Amém. Bem, os irmãos estão, ok, irmãos então que ouviram,
lembrar então no pedido da irmã Nadir. Então vamos orar? Quem vem primeiro? Irmã. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso bendito, nosso Pai amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui, para juntos, Senhor, prestarmos este culto ao Senhor. Já ouvimos a Tua palavra, já aprendemos, Senhor Deus, um pouco mais sobre a salvação. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Pai tão amoroso, o Senhor dispensa a Tua graça para os bons, para os maus, para os cristãos, para os incrédulos. Todos recebem, Senhor Deus, a graça comum, porque o Senhor é tão amoroso que o Senhor se compadece de todos. Mas que essas pessoas, Senhor Deus, não se acomodem, que elas busquem a graça salvadora, que é essa que nos leva para o céu, para morar junto do Senhor. E nós, como os teus servos, possamos, Senhor Deus, levar a tua palavra a essas pessoas que ainda não conhecem a graça salvadora. Que muitos ainda possam ser alcançados pela graça salvadora, que só recebemos, Senhor Deus, através da morte, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que se deu por nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ser propagadores dessa graça salvadora. Agradeço pela instrumentalidade do pastor Wellington, que nos trouxe essa belíssima reflexão. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos, Senhor Deus, sempre estar aqui dispostos a ouvir e aprender da Tua palavra. Agora eu quero interceder, Senhor, pelos irmãos enfermos. São tantos, Senhor Deus, que às vezes fogem da nossa mente, mas eu lembro neste momento da sobrinha do Joel, a Leia, que está fazendo tratamento de câncer, Senhor. Hoje eu já conversei com a Lídia, ela está um pouco melhor, já está tendo algumas reações positivas após a quimioterapia. Continue cuidando dela, Senhor, que ela possa conseguir se alimentar melhor, ter alívio em suas dores, ó Pai. Com a Leia eu peço por todos os demais que estão acamados, que estão hospitalizados, Senhor Deus, aguardando cirurgia. Lembro do tio do pastor e da Roberta, que precisa fazer um cateterismo, Senhor. Cuida dele, Pai, que este exame possa, Senhor Deus, trazer melhoras a ele, a sua saúde, que ele possa experimentar a graça do Senhor em sua vida, recuperando a sua saúde. Os demais irmãos enfermos que estão precisando de Ti, como a irmã Nuta, Senhor Deus, a sua saúde, cuida dela, cuida da sua família, cuida do seu esposo, do seu filho, que ainda possa, Senhor Deus, ela possa ter a graça de ver seus familiares aqui convertidos ao Senhor. Abençoa, eu lembro agora da irmã Dirlene, Senhor Deus, que vem de perder o seu pai. Consola o coração da Tua serva, Pai. Nós oramos por ela, pedimos que o Senhor console toda a sua família. Nós sabemos que é tão difícil perder um ente querido, mas que o Senhor possa, com as Tuas infinitas misericórdias, consolar o coração dela. Com ela eu peço por todos os enlutados da Tua igreja, que estão passando e passaram por este momento difícil em suas vidas. Que os nossos corações sejam consolados pelo Teu Santo Espírito, porque Ele habita em nós, Ele é o nosso Consolador. Por isso eu coloco a vida desses irmãos, as nossas vidas nas Tuas santas mãos. Cuida, Senhor, de todos os enfermos, todos os acamados, todos os hospitalizados, que recebam neste momento a presença do Senhor e o consolo que vem do Teu Santo Espírito. Abençoa cada irmão aqui presente, cada um na sua necessidade. As pessoas que pediram para os seus filhos, o irmão Eduardo que agradeceu pelo seu aniversário, eu agradeço juntamente com ele, agradeço pelo meu aniversário também, Senhor, que o Senhor me permitiu completar mais um ano de vida, bem na Tua presença. Neste momento, quero te pedir uma bênção especial pelo meu esposo Joel, que hoje não está aqui, porque ele não está se sentindo muito bem. Que o Senhor possa assisti-lo lá em casa, cuidar dele, recuperar, Senhor Deus, a sua garganta, e que amanhã ele já possa experimentar algumas melhoras, Pai. Coloco todos nas Tuas santas mãos. Lembrem dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes,
da liderança, Senhor Deus, que trabalha com esses irmãos. Que nós possamos ainda ter uma juventude forte, animada aqui na tua igreja, e que os teus servos, que são seus líderes, possam ser capacitados pelo Senhor. Toma a vida de cada um aqui nas tuas santas mãos, supre, Senhor, as nossas necessidades e ajuda-nos a aprender a esperar pelo Senhor. Eu oro e agradeço por tudo no nome precioso de Jesus. Amém. Pai Santo, ainda, Senhor Deus, unidos, Senhor Deus, em oração, falando com o Senhor, eu me apresento, Senhor Deus, junto com os irmãos, para agradecer ao Senhor por tudo que nós podemos meditar e aprender aqui, diante da Tua Palavra. Eu venho te agradecer, Pai Santo, pela graça comum, Senhor Deus, e a graça salvadora, Pai querido. Por meio da Sua graça comum, eu fui alcançada, Senhor Deus, pelo Teu Evangelho. E assim eu pude ter, Senhor Deus, entendimento, Senhor Deus, da Tua Palavra e a iluminação para compreender, Senhor Deus, o plano de salvação para a minha vida. E hoje, Senhor Deus, eu posso desfrutar da graça salvadora, uma graça especial, um cuidado especial do Senhor que não se limita só aqui no tempo, mas será comigo até a eternidade. E eu creio, Senhor Deus, que todos que estão aqui, Senhor Deus, também podem confessar, Senhor Deus, o mesmo para o Senhor. Foi o Senhor que nos trouxe. Tem um propósito, Senhor Deus, eterno na nossa vida. Já na eternidade, Senhor Deus, o Senhor nos elegeu, Senhor Deus. E aqui no tempo o Senhor nos chamou, nos justificou, Senhor Deus. E na consumação do século, Senhor Deus, o Senhor irá nos glorificar. E seremos semelhantes, Senhor Deus, ao nosso Salvador. Tudo isso, Senhor Deus, é uma graça, Senhor Deus, imensurável. Um amor que não tem medida, que a gente não pode, Senhor Deus, compreender com a nossa mentalidade humana. Mas estamos agradecidos, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, tem, Senhor Deus, nos perdoado pela sua graça, mediante o sangue regenerador e salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor Deus, por essa obra. E junto com os meus irmãos, por causa da obra de Jesus, ó Pai, nós sabemos que agora a nossa oração chega diante do Teu altar. Ela penetra, Senhor Deus, a eternidade, Senhor Deus, e agora nós alcançamos o favor do Senhor, de tudo que nós precisamos para viver uma vida de santidade, uma vida abençoada na Tua presença. E diante disso, Senhor Deus, eu venho pedir pelos idosos dessa igreja. São muitos, ó Pai, mas eu creio, Senhor Deus, que o Seu cuidado é dispensado a cada um deles. Mas o Senhor nos pediu, o Senhor nos ordena a interceder por todos, e nós estamos aqui para interceder pela vida dessas pessoas que um tempo contribuíram, Senhor Deus, na Tua causa, trabalharam aqui junto com o Teu povo, mas agora, Senhor Deus, devido à idade, já não podem, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, mas que o Senhor os ajude na sua necessidade, mesmo, Senhor Deus, não podendo, muitas vezes, estar aqui conosco, que o Senhor possa continuar, Senhor Deus, atuando na vida deles para que eles continuem dando frutos, como diz a Sua palavra, que sejam viçosos e florescentes, ó Pai. E aqueles que estão aqui conosco, congregando junto de nós, que o Senhor continue a fortalecê-los, a abençoá-los em todas as suas necessidades, ó Pai. Também os enlutados, ó Deus, que fazem parte dessa igreja, não só dessa, Pai, mas eu te peço pelos enlutados do mundo todo, pelo momento que nós estamos vivendo, Senhor Deus, por essa grande pandemia, por tantas, Senhor Deus, pragas que tem nos acometido, Senhor Deus, a maioria de nós, Senhor Deus, estamos passando por esse processo de luto, Senhor Deus, ou próximo a nós, ou em nossas famílias, ó Pai. E eu venho pedir o Seu consolo, o Seu ânimo para aqueles que ficaram, Pai querido,
para que possa sentir, Senhor Deus, o cuidado do Senhor e submeter-se, ó Pai, à soberania do Senhor. Que o Teu Espírito Santo também, Senhor Deus, venha consolar, para que essas pessoas, Senhor Deus, não se rendam, não se prostrem à depressão, Senhor Deus, ao isolamento, mas que o Senhor, Pai querido, possa restituir a alegria do coração de todos, com a presença bondosa do Senhor. Aqueles que ainda estão lutando, Senhor Deus, que estão afastados, depressivos ainda, eu te peço, Senhor Deus, uma bênção especial sobre esses, para que eles se tornem um ânimo. E aqueles que nós temos visto que a presença bondosa do Senhor os tem animado, nós já te agradecemos por isso e pedimos que o Senhor os continue sustentando. Pedimos, ó Pai, pelos pedidos que foram colocados aqui, pelo Carlos Augusto, Senhor Deus, que fará uma cirurgia, pela nossa irmã Luísa, que está com infecção de rins. Agradecemos, ó Deus, pela Elis, que não é, pela notícia que nós tivemos, que não é nada sério, mas continue a abençoá-la. A Fabiana, Senhor Deus, que está com problema de coluna. O irmão da Rosane, Pai querido, Cláudio, Senhor, tenha misericórdia dessa vida, Senhor Deus, o ajude, Pai querido, na sua saúde, nesse rim, Pai querido, que não seja afetado, mas seja curado pelo Senhor. Nós te pedimos pela irmã Cida, que fez seu pedido também, está aqui entre nós, pela filha da Nadir, Pai querido, que o Senhor a visite, que o Senhor a abençoe na sua necessidade, pelo tio do nosso pastor Wellington Romero, Senhor Deus, tenha misericórdia dessa vida, Pai querido. Só o Senhor pode libertar essa vida da dependência do cigarro, Pai Santo. Só o Senhor pode curá-lo, Pai querido, só o Senhor. Nós agradecemos junto com o nosso irmão Eduardo pelo aniversário dele e também do teu povo também que completou mais um ano de vida nesse mês e aqueles que irão completar. E pelos demais que tenham necessidade especial do Senhor, aqueles que estão aqui e não quiseram, Senhor Deus, colocar em voz alta os seus pedidos, mas que o seu coração, o Senhor o conhece, que o Senhor também possa ir de encontro à necessidade de cada um do teu povo. Abençoa, Senhor Deus, os missionários que estão levando o teu evangelho no mundo. Abençoa, Pai querido, que faça-os prosperar, Pai querido. Que seja esse o tempo que a terra encha do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Que não haja nenhuma pessoa, nenhuma tribo, nação, Senhor Deus, que não tenha ouvido do nosso Senhor e Salvador. Nos dê coração, Pai querido, amor pelas almas perdidas e visão do teu reino. Também não deixe que o nosso coração se feche, venha suprimir, Senhor Deus, a vontade do Senhor de tal forma que não haja outro meio, Senhor Deus, que o Senhor venha a abandonar, Senhor Deus, as pessoas, esses que resistem à tua palavra, mas quebranta o nosso coração, quebranta o coração também do teu povo, a santidade e daqueles, ó Pai, para a conversão. Faça a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nos colocamos na Tua presença, buscamos a Sua face, buscamos ao Senhor a Sua santidade, para que o Senhor possa nos abençoar. E nós clamamos pelo nosso país, momentos difíceis, Pai Santo, que nós estamos atravessando esse momento político. E clamamos pela sua bondade, pela sua misericórdia, que o Senhor visita o coração do nosso presidente, dando a ele força, concedendo a ele, Pai Santo, inteligência e capacitando-o para que ele possa ser bênção em tuas mãos. E pedimos também, Pai Santo, pelos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que são, Pai Santo, foi organizado para defender e colocar ordem na nossa pátria. E nós pedimos ao Senhor, pelos deputados, governadores, prefeito,
vereadores, que o Senhor, Pai Santo, possa nos abençoar. Que o Senhor, Pai Santo, possa mudar a história desta nação. Nós iniciamos o nosso mês de missões nacionais. Então, a tua igreja tem clamado pela presença do Senhor, Pai Santo, nesse país, em cada canto dessa nação. E nós pedimos ao Senhor as tuas bênçãos. Pedimos também, Pai Santo, as tuas bênçãos para esta igreja, para os ministérios dessa igreja, ministério pastoral, que tem buscado, Pai Santo, a orientar a sua igreja, a nos exortar, a nos abençoar. Abençoe a vida do pastor Wellington, do pastor Gerson, que tem, Pai Santo, nos abençoado. Os teus servos, Pai Santo, que têm estado na presença do Senhor, buscando, Pai Santo, o Senhor em oração, para abençoar, Pai Santo, o teu povo. Pedimos ao Senhor, Pai Santo, por todos os ministérios dessa igreja. Ministério este, Pai Santo, que tem trabalhado para cuidar da membresia, para ensinar a membresia, para cuida, Pai Santo, dos nossos jovens. Cuida, Pai Santo, das nossas crianças. Ajude-nos, como líderes, trabalhar para glorificar o nome do Senhor. Ensinar para que a tua igreja cresça em santidade e também em comunhão com o Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, Pai Santo, por 2 pedidos de aniversariante, de aniversário. Pela vida da Kátia, filha da irmã Nadir, que tem buscado a presença do Senhor. Abençoe a vida dela, do Alex, dos filhos. Toma, Pai Santo, nas mãos do Senhor. Que a irmã Nadir, a irmã Kátia, que tem conhecimento do Senhor, possa ser usado para, Pai Santo, dar testemunho, e os filhos, genros, netos, possa conhecer o Senhor através deles. Agradecemos ao Senhor também pela vida do irmão Eduardo, líder, Pai Santo, dos diáconos dessa igreja. Abençoe o teu servo, que tem trabalhado nesta igreja incansável, tem sido bênção. Todos aqueles, Pai Santo, que faz parte desse ministério esse, que o Senhor mesmo preparou para abençoar as tuas ovelhas. Dai-nos capacidade, capacita-nos, para que nós possamos, Pai Santo, fazer o ídolo do Senhor. Abençoa-nos. Hoje nós ouvimos sobre santificação, sobre ser glorificado, ser abençoado, salvação, sobre, Pai Santo, nós nos afastarmos do mal. Então nós clamamos ao Senhor, por misericórdia, abençoa-nos. Esteja conosco, que o Espírito Santo do Senhor esteja ao lado de cada membro desta igreja, para que nós possamos, Pai Santo, dar testemunho das bênçãos que Tu tem derramado sobre as nossas vidas, dar testemunho que o Senhor tem sido conosco em meio às dificuldades, e nós temos vencido. E nós estamos aqui para agradecer, glorificar e exaltar o Seu nome. No nome de Jesus Cristo, nós oramos e nós agradecemos. Amém, Senhor. Nós te rendemos graças, Senhor Deus. Muitas graças. Primeiro, porque o Senhor é Deus, Criador do céu e da terra. Também te agradecemos pela tua decisão de nos amar, quando não merecíamos, fôramos amados, de tal maneira que o Senhor nos deu o teu Filho, Jesus Cristo, como prova inconfundível do teu amor para conosco. Estávamos perdidos e fomos achados. Com a salvação
Com a graça salvadora, tu nos alcançaste. E nos transformaste, nos regeneraste. E pela tua bondade e pela tua misericórdia, pela tua graça infinita, salvadora, nós somos salvos. E pela tua graça comum, tens abençoado o mundo, dando chuvas para os ingratos e também para os justos, dando sol para justos e injustos, dando saúde para injustos e justos, dando, Pai Santo, riquezas a homens injustos, pecadores, famílias, filhos, bens, nessa tua graça comum, porque o Senhor é Deus bondoso. Mas somente aqueles que foram eleitos pelo Senhor na eternidade, que recebem a graça salvadora, e nós a recebemos, te damos graças por ela. É uma graça maravilhosa, que nos alcançou, nos chamou, nos elegeu, nos santificou, nos declarou justos. Te damos graças por isso. A terra está cheia da tua graça comum. Todos recebem essa graça. Os rios transbordam, as chuvas caem, a alimentação brota da terra e todos se alimentam. É a tua graça comum. Mas somente os santos recebem a graça salvadora. De maneira especial, estamos aqui salvos e transformados, porque o Senhor achou por bem nos alcançar com a tua graça salvadora. Obrigado, Senhor Deus, por essa escolha que tu fizeste de nós em Cristo Jesus. E eu quero também te agradecer, porque ontem a tua igreja pagou a prestação que nós teríamos que pagar este mês. Hoje, dia 15, nós pagamos ontem, dia 14. Louvado seja o teu nome. E nós queremos te pedir que no mês que vem, no dia 14, porque no dia 15 é o último dia, que o teu Santo Espírito mobilize o teu povo e que nós possamos pagar a outra prestação de mais 15 mil reais. São 5 de 15 mil, depois mais 5 de 20 mil, e vamos caminhando até 2023, que o Senhor não permita que falte recursos para pagarmos o terreno, mas por aquela que nós pagamos ontem, pela contribuição dos irmãos, nós te damos graças. Te damos graças também pelo que está sendo feito na casa, preparando-a para as nossas crianças e adolescentes, jovens, também para os adultos, porque ali será um lugar de lazer, de comunhão, de encontros sociais. Depois de tantos anos orando, o Senhor nos deu a bênção de comprarmos o terreno. E eu tenho absoluta certeza de que o Senhor não vai deixar faltar os recursos para que a igreja cumpra o seu propósito de pagar a família que nos abençoou tanto, nos aliviou tanto. E pela prestação de ontem, muito obrigado. Que a família que nos emprestara seja altamente abençoada. Derrama a bênção sobre a família. Saúde. Se eu possa abençoar. Alegria da tua salvação. Se eu possa aumentar a riqueza daquela família. De tal modo que os irmãos sejam recompensados. Eu agradeço ao Senhor os irmãos que disponibilizaram e contribuíram com dízimos e ofertas, para que a casa também ali seja remodelada, e nós estamos caminhando, e dentro em breve também vamos dar início ou retomar a construção da fachada do nosso templo, do teu templo. E para isso tudo eu quero te agradecer, porque o Senhor vai nos abençoar.
Senhor, perdoa, Senhor, naquilo em que temos falhado, naquilo que nós temos errado. Que Teu Santo Espírito possa nos purificar, o Senhor possa nos dar força, abençoando o nosso pastor, a sua família, abençoando os nossos diáconos, a nossa liderança, de tal maneira que a Tua igreja possa avançar. Mas, Senhor, muito obrigado pela prestação de ontem, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Vamos cantar mais uma vez? Te convido a se colocar em pé. Alguns de nós já ficamos sentados bastante tempo. Agora vamos nos erguer, vamos louvar o Senhor. Dizendo, Senhor, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado, transforma minha situação, muda minha história. Isso que a música diz. E isso que muitos de nós precisamos de alguma forma vivenciar do Senhor. Então, cante essa música com toda a sua alma, louvando o Senhor, lembrando de cada situação que foi colocada aqui em oração. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história. Minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora.
Sua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pele, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, Senhor. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui, já convidando os irmãos para que retornem ao nosso culto, domingo, pela manhã, às 9h30 da manhã, tem a classe da EBD, de 8 às 9, e à noite às 19 horas. Agradecer a presença do nosso irmão Jefferson, Deus abençoe. Temos orado pela sua esposa, pelo Mateus. Deus está no controle. Pai bendito, muito obrigado porque o Senhor mais uma vez, mesmo não merecendo, o Senhor nos honrou com a Tua palavra. Certamente a palavra do Senhor não volta vazia, porque é do Senhor, não é do homem. Pai bendito, que possamos ir para os nossos lares com a Tua palavra impregnada em nossos corações, em nossas mentes, reconhecendo a graça do Senhor que tem nos sustentado até aqui e aprendendo um pouco mais da bondade do Senhor com a humanidade, que pouco tem feito para te honrar, te louvar, mas para a glória do Senhor, o Senhor separou um povo que te ama, um povo que deseja te servir, um povo que tem lutado para um dia encontrar contigo eternamente e viver num lugar lindo e maravilhoso, onde não há choro, não há dor, não há pranto, só alegria. E por isso, ó Pai, aumenta-nos a fé, permita que as lutas que temos passado aqui serão passageiras, que o Senhor tem ricas bênçãos a nos revelar, a nos mostrar, e que não existe deserto que não tenha fim, e que após o deserto há um oásis de bênçãos nos esperando. Permita, ó Pai, que sejamos perseverantes, que não venhamos a desistir nessa jornada, ó Pai. Dê-nos a noite de sono restauradora, para que amanhã possamos ter forças para vencer mais um dia de vida. Esta é a nossa oração por cada família aqui representada, por cada família que nos acompanha pela internet, que o Senhor possa derramar ricas bênçãos na vida de cada um. Em nome de Jesus, é o que nós humildemente pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.